Essa notícia quentinha acabou de sair no jornal. E o que é que muitos vão fazer aqui para conseguir produzir conteúdo? Vão buscar mais informações ou mesmo vão pedir para a IA fazer isso. Isso é uma forma muito amadora de usar o cloud. Você consegue usar uma forma 100 vezes melhor, montando um time de conteúdo altamente poderoso para você acelerar sua produção. E nesse vídeo o objetivo é claro, te ensinar como você faz isso na prática, já que a gente vive disso aqui na nossa operação. E se você está falando assim, poxa, mas ela me entrega umas coisas boas, eu te garanto que não é nem 1% do que a inteligência artificial consegue fazer por você. Para te explicar um contexto rápido, de coisa de 30 segundos, eu vou te explicar a partir da perspectiva de um livro chamado Gestão de Alta Performance, do Andy Grove. Basicamente ele fala que todo processo de produção ele é composto de 3 etapas: entrada, produção e saída, que é a entrega de alguma coisa. Basicamente hoje, se você não está tendo a entrega ou a saída esperada, a culpa não é da saída, a culpa ou é da produção ou é da entrada. Se a produção não tá boa, o problema é a entrada. E quando a gente tá falando de conteúdo, é importante que a gente entenda as etapas do conteúdo para que seja muito bem sucedido com isso. E o que eu quero dizer na prática? É que a qualidade do seu conteúdo é fruto direto da pesquisa que você faz. E agora a gente vai montar juntos isso daí. A gente vai montar um agente de pesquisa, de estratégia e um roteirista. Lembrando que o roteirista e o estrategista são etapas de produção e não etapa de entrada. Então vamos enriquecer essa etapa de entrada para fazer toda a diferença. E só para você ver que eu não vou te enrolar, eu já vou te passar o prompt já para você deixar printado na tela e já joga na sua inteligência artificial antes de dar enter. Quero que você crie um time de agentes e transforme isso em uma habilidade, em que eu consiga acionar assim que desejar. O nome dessa habilidade será agente de conteúdo e será composta por 3 agentes, sendo um deles pesquisador, o outro o estrategista e o outro roteirista. Em um primeiro momento você vai coletar a perspectiva individual que vamos trabalhar com cada um e vai criando a identidade e as informações necessárias para conseguir operar com esses agentes. E depois de tudo vamos estabelecer uma rotina em que você vai me perguntar se a melhor forma seria diária ou semanal para fazer a coleta das notícias nos portais que estabelecermos como importantes. Completaço, bora! Primeira coisa que você vai fazer é o pesquisador. Vamos definir em quais lugares você geralmente coleta informações para a gente conseguir otimizar isso. Por exemplo, eu gosto muito de usar o The News como fonte de referência, então eu sempre estou lendo todo dia às 6 e 6 da manhã. Não tô recebendo para falar isso, tá? As notícias que eles passam, então estou sempre informado por ali. Logo, eu posso informar ao meu pesquisador que eu gosto muito do The News para pesquisar as fontes. Se você gosta do Globo, ou se gosta de algum tipo de produtor de conteúdo, do YouTube, do Instagram, você pode colocar aí para ele mapear isso e já fazer essa pesquisa por você. Qual que é a parte boa quando você envia esse prompt e começa a montar a parte do pesquisador? Você pode pesquisar outras fontes também alternativas. Você pode pedir para ele pesquisar a palavra-chave no Twitter, você pode pedir para ele pesquisar no Reddit, você pode pedir para ele pesquisar no Google Trends, ou seja, você faz uma pesquisa muito mais rica para trazer opiniões mais fortes para a sua pauta quente. Vou te dar um exemplo de uma pauta que aconteceu nos últimos meses. O Elon Musk ele foi reconhecido como o primeiro trilionário da história. E eu posso ver vários vídeos sobre isso. Só que quanto tempo que eu vou gastar vendo tantos vídeos que eu nem sei de um vídeo que vai performar? Então qual que é a minha primeira atitude? A minha primeira atitude, enquanto eu estou pedindo para ele coletar referências, é ir lá no YouTube pesquisar o nome do Elon Musk, clicar aqui em Notebook LM já para ele baixar todas essas fontes para mim. Eu tenho um caderno especial só para isso. E aí o Cloud ele vai fazer essas buscas tanto nacionais quanto internacionais para encher essa fonte. Matheus, eu não sei como instalar o Notebook LM, eu não sei como integrar isso ao Cloud. Muito simples também. Você pode ver esse vídeo daqui que eu explico mais profundamente o passo a passo para você realizar isso. Mas é muito simples. Então olha só que interessante, eu pedi para ele rodar, ele coletou várias fontes, colocou no Notebook LM e como eles dois estão cruzados, eu consigo fazer qualquer pergunta para ele me trazer essas devolutivas para construir o vídeo. Ou seja, antes eu tinha um ou dois vídeos que eu via, agora eu tenho várias fontes completas que complementam esse vídeo e tornam ele muito mais rico, porque assim você tem vários ângulos para o estrategista conseguir trabalhar. Agora a gente vai montar o estrategista. Qual é o papel dele? Pegar tudo que o pesquisador apurou e te fazer perguntas para identificar as coisas. É óbvio que ele não vai te dar algo preciso no começo, por isso que a gente vai fazer uma série de perguntas específicas para que ele te conheça melhor. Então você vai digitar esse seguinte prompt: estrategista, me pergunte por favor, qual é o meu nicho? Qual é o seu diferencial? O que estou buscando agora com o seu perfil? Com que tipo de público trabalho? O que torna qualificado? O que vendo para esse público? Qual o valor? Quanto tempo de entrega? Qual é o seu arroba do Instagram? Quem são os seus 3 principais concorrentes? Capte todas as informações e, se preciso, entre no meu Instagram e investigue mais a fundo quem eu sou de verdade para desenvolver um tom de voz personalizado e adaptado para o meu caso. Pegue tudo isso e escreva um arquivo em .md que vai atualizando conforme eu te prover novas informações sobre mim, sobre o meu negócio e sobre o meu cliente. Então, se você não deixar isso aqui redondaço, não vai dar certo, tá? Porque ele vai fazer roteiros genéricos sem tomar como base você. E quando é que você tem um supra-sumo, o ouro
do estrategista é quando você informa tudo isso e ao fim, antes de cada vídeo, você faz assim: me faça um questionário para conhecer a minha opinião. E aí ele vai trazer ângulos que você não imaginou que fossem possíveis. E eu tenho alguns detalhes que eu gosto de passar do estrategista para o roteirista, que é como funciona o meu sistema de conteúdo. Eu pessoalmente gosto de dividir em 3 atos: ato 1, ato 2 e ato 3. Ato 1 sendo o gancho e o contexto inicial, ato 2 sendo o desenvolvimento disso, o conteúdo, e o ato 3 é a moral, é o ensinamento e a CTA. Porque eu quero que ele entregue já para o roteirista como é que ele pode modelar essas ideias. Poxa, Matheus, mas você tá pensando com tantos detalhes. É óbvio, porque eu tô imaginando como se fossem pessoas. E como eu treino pessoas, eu sei que tem que ser tudo mastigadinho. Porque a inteligência artificial, por mais inteligente que ela seja, sem contexto ela não trabalha bem. E a partir desse momento, o estrategista, dando meus pontos de vista, ele precisa pedir para que o roteirista pense 3 a 7 ganchos diferentes com ângulos únicos. E aí a sua cabeça não fica fechada só para uma abordagem, ela fica muito mais rica para conseguir crescer. E agora vamos pro roteirista. E ele só vai escrever quando os outros fizerem um trabalho duro. Então eu não vou pedir para ele para que ele seja criativo, vou pedir para que ele modele as referências. Para você utilizar o roteirista da melhor forma possível, você pode colar dentro do Cloud vídeos que são muito bons para você. Ou você baixa e joga lá, que ele já faz a transcrição, ou você faz aquelas conexões que eu te falei lá com o notebook LM, que ele já vai conseguir ler o vídeo e entender qual que é o padrão. E para isso você precisa deixar claro para o roteirista que ele precisa de um gancho forte, de uma história envolvente e um CTA que aponte para algo. E caso alguma dessas coisas não estiver clara, você vai pedir para ele te dar uma devolutiva de qual é o objetivo de cada um desses vídeos. Pronto, agora você tem o seu time gerado e você pode fazer o seguinte para conseguir amarrar tudo. Óbvio que você pode testar isso e dar grandes resultados aqui abaixo, mas você pode, inclusive dentro da própria conversa, pedir para ele criar uma rotina que vai acontecer diariamente, semanalmente, a cada 3 dias, de coleta de conteúdo nesse site. E caso ele faça uma pesquisa mais ampla na internet, você pode pedir para ele adicionar as fontes base de pesquisa dele. Então agora, quando você só reagir às notícias que aconteciam, você se torna a pessoa da pauta quente, ou seja, você sai sendo a pessoa que dá a opinião, a pessoa que é pioneira, e isso te traz muito mais destaque para crescer a sua empresa. Você para de ser o Rubinho Barrichello do seu nicho, é aquele que chega atrasado e você passa a se posicionar. Então as pessoas agora esperam você falar com as suas notícias e a sua perspectiva. E é por isso que na mentoria da mitologia os nossos clientes têm tanto resultado. Não porque a gente só fala para eles o que fazer, mas por que fazer e como fazer. Se você quer entender como usar o cloud para acelerar sua operação, a gente tem 2 dias para fazer isso, que é um final de semana que a gente passa imerso, olhando para o seu negócio completo e usando a IA para conseguir acelerar. Se você quer mais informações sobre isso, o link está aqui na descrição. E óbvio que você não pode deixar de se inscrever para os próximos vídeos que vão vindo por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Espero que ele seja muito útil e faça toda a diferença na sua produção de conteúdo. Beijo, beijo, abraço, abraço.